Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Rony Barbosa e sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Cultivando Pedologia. E hoje nós vamos falar sobre morfologia do solo. Legal, né? Então não sai daí que a gente volta depois da vinheta. Bom, gente, essa é nossa aula sobre morfologia do solo. Vale ressaltar que esse canal é um oferecimento dos cursos de graduação em Engenharia Agronômica e pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí, ambos localizados no campus Professores Nobelina Elbas, aqui em Bom Jesus. E nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre os principais aspectos relacionados à morfologia do solo. E o que é essa morfologia do solo? Por que ela é importante? A morfologia do solo, pessoal, ela é uma parte da ciência do solo que lida com a forma, com a estrutura, com a organização do corpo mineral, né, das partículas do solo dentro de cada indivíduo, ok? A descrição morfológica ela tem um papel super importante na classificação, na discussão sobre a gênese desse solo, tá? Ela é feita a nível de campo, mas se completa com o que é feito no laboratório. Quais são as fontes, né, conceituais ou de recomendações que você pode utilizar tanto para ler sobre o assunto, quanto para você se preparar para ir para o campo ou indo para o campo em si? Nós temos basicamente 3 materiais para falar aqui para vocês, tá? Nós temos aqui o manual de descrição e coleta de solo no campo, tá? Que foi desenvolvido e vem sendo atualizado ao longo do tempo por um grupo de instituições, mas é encabeçado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Esse material, eu costumo dizer que ele se completa com o Manual Técnico de Pedologia do IBGE, tá? São materiais que é importante você ter os dois e você ler os dois, tá? Contudo, a nível de campo, eu sugeriria levar esse daqui, tá? É importante você ter esse manual quando você está no campo ali, de frente para o perfil, principalmente caso ocorra alguma dúvida, tá? E esse manual, ele te dá uma sequência lógica que é importante você seguir quando estiver fazendo uma descrição morfológica, ok? E aqui do lado, nós temos o Soil Survey Manual, tá? Que é da divisão técnica do USDA, que cuida dessa parte lá nos Estados Unidos. E quando você tem isso disponível online, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar lá e você pode observar as características que eles colocam para você fazer a descrição morfológica de perfis. Lembrando que quando você está tratando de descrição morfológica, de classificação, você faz de acordo com o nosso sistema, para os nossos fins, mas que não existe uma tradução. Você não observa, por exemplo, as características de um latossolo e você traduz isso. O que você faz é uma equivalência. O que nós temos aqui, nós temos uma equivalência em outros manuais ou em outros sistemas que são utilizados ao redor do mundo, ok? Então sempre há uma equivalência. O que nós temos que buscar não é uma tradução, e sim uma equivalência. Por isso que nós estamos apresentando aqui esses diferentes materiais, ok? Quando você está dentro do ramo acadêmico, isso é de grande relevância, porque você vai publicar um trabalho, por exemplo, em uma revista internacional, você coloca de acordo com o nosso sistema, mas é importante você apresentar a equivalência disso, né? Ou seguindo a WRB, que a gente vai falar em aulas futuramente, ou seguindo o Soil Taxonomy. Eu sempre indico para os meus alunos fazerem os dois e deixarem lá guardados, né? Quando estiver fazendo de acordo com o CIBIX, já faz de acordo com os outros dois também e já deixa guardado, e é bom porque levanta alguns questionamentos também e a pessoa já vai fazendo algo mais encorpado, né, mais robusto para
facilitar aí a publicação. Bom, e dentro da morfologia do solo, nós focamos a nível de campo na macromorfologia, que é a observação dessas características que são palpáveis, que são de mais fácil visualização. Essas características, elas são super importantes, né, para a classificação de solos dentro do primeiro nível categórico, né? Pelo menos dentro do primeiro nível categórico. Ou seja, se você não fizer de forma sistematizada, de forma adequada, você pode estar prejudicando a tua classificação já no início. E onde que a gente faz essa descrição morfológica? A gente faz no perfil de solo, né? Perfil de solo, perfil, né? Um lado, ok? Vocês concordam comigo de que o solo, ele vai modificar nesse sentido, ele vai modificar nesse sentido. Como assim? Você vai observar uma característica daqui, comparar com essa característica aqui, nesse local, e podem ser diferentes. Essa característica aqui também pode ser diferente dessa característica aqui. E além disso, essas características vão se diferenciar ao longo da paisagem. Ou seja, nós estamos tratando de um corpo que tem as suas variações em 3 dimensões. Certo? Por isso que se diz que o solo ele é um corpo, é uma coleção de corpos naturais tridimensionais e dinâmicos. Porque essa variação ela é tridimensional e é dinâmica, ela está ocorrendo o tempo todo. Tá? O interessante seria, cada vez que nós fôssemos estudar um solo, nós retirássemos o solo do seu ambiente natural, a exemplo do que fazemos com a parte interna de uma caixa de fósforo. Tira, estuda em 3D, né, em todas as suas dimensões, essa variação, e coloca de novo, e aí fazemos as discussões sobre genes e tudo mais, e sua aplicação. Mas isso não é feito. Né? Ah, professor, mas existem aí os monolitos, não é isso? O monolito ele pode até ser visto dessa forma, mas você não faz um monolito ou um monólito o tempo todo. Né? O que você faz é um exame do perfil do solo. Tá? O exame do perfil do solo. Esse exame ele é feito em perfis que você pode abrir, né? Abrir no local que você quer estudar, pode cavar e seguir as recomendações do manual, ou você pode utilizar um barranco que já existe. Lembrando que você precisa observar se aquele barranco vai representar o local que você quer estudar. Sendo que se você estiver utilizando o barranco, você tem que retirar pelo menos 40 centímetros ao longo do perfil para retirar aquela camada que foi modificada pelos agentes intempéries desde quando aquele perfil foi exposto. Tá? Ah, professor, mas aí eu vou estar observando só em 2 dimensões, em profundidade, né? E de um lado para o outro. É verdade? É verdade. Só que essa é uma estratégia. Se você quiser aumentar isso ao longo da paisagem, você vai ter que fazer mais perfis ao longo desse terreno que você quer, ou dessa localização que você quer estudar. E quanto mais perfis, mais preciso será o seu levantamento e mais preciso será o seu estudo. Ok? Bom, e esse perfil, ele é a face do pédon. O que é esse pédon? Né? O pédon, pessoal, é a representação do solo como um corpo tridimensional. Né? Por isso que eu falei, ó, perfil, né? Perfil é um lado, é uma face, tá? É uma face. Então, como é que isso funciona? Tá? Como é que isso funciona? Olha, observem aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Bom, observem aqui esse local. Pode ser uma fazenda, pode ser um município, um estado, um determinado local. Tá? Você tem na paisagem diferentes características. Tá? Você precisa identificar se será necessário você estudar toda essa paisagem ou um local específico. Quem vai dizer isso é o seu objetivo. Tá? O que você pretende fazer com essa informação? Bom, numa paisagem nós temos polipédons. Né? São diferentes pédons dentro daquela paisagem
e você vai precisar estudar algum deles ou alguns deles dentro do seu objetivo. Imaginando que você tem como um ambiente representativo esse ambiente aqui, e que você vai estudar esse Paddle, tá? E aí você vai expor um perfil, que é uma das faces desse Paddle, e vai estudar ele. Dentro desse perfil, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os horizontes, né? Os horizontes. Lembra, lá dentro das primeiras aulas que nós conversamos, né? Eu vou deixar aqui o acesso para vocês, onde nós falamos bem pouquinho, sobre os estudos de Dokuchaev, os estudos de Jene, relacionados a isso. Dokuchaev, ele dizia o quê? Ele dizia que era possível estudar os solos, né? Diferenciar os solos, estudando essas camadas paralelas, desde a superfície até o seu encontro com a rocha-mãe, que essas camadas são nomeadas de horizontes do solo, e que esses horizontes eles carregam as características que são resultantes da interação entre os fatores que o formaram. Então, para a gente fazer a descrição morfológica, nós precisamos estudar esses horizontes. Lá no campo, uma vez observado esse perfil, tá? Você vai identificar esses horizontes. Quem são esses horizontes? São horizontes orgânicos ou são horizontes minerais? Tá? Você vai encontrar, principalmente lá, um horizonte O ou H, que são representantes de horizontes orgânicos. Tá? O O, a grosso modo, você pode dizer que é um horizonte orgânico que foi formado em condições de boa drenagem, diferentemente do H, que você pode dizer que são horizontes orgânicos formados em condições de má drenagem, tá? De forma bem superficial. Basicamente isso, tá? O horizonte orgânico é aquele horizonte que tem uma porcentagem muito maior de composição orgânica do que de mineral, tá? E depois desse horizonte orgânico, você vai encontrar os horizontes minerais. Os horizontes minerais são o A. O que é o A? Horizonte mineral superficial, geralmente caracterizado pela coloração mais escura, em decorrência do acúmulo de matéria orgânica. Tá? É aquele horizonte superficial. Nós temos também o horizonte E, que é um horizonte mineral subsuperficial, que geralmente é caracterizado pela coloração clara, esbranquiçada, em decorrência da perda de materiais corantes. E aí nós temos também, né, como horizonte, o B. Esse horizonte B é um horizonte mineral subsuperficial que é o principal horizonte quando se pensa em estudar a gênese do solo, quando se pensa em estudar a formação do solo. É ele que vai carregar todas as características pedogenéticas relacionadas não todas, né, mas as principais características pedogenéticas. Ele que vai carregar basicamente o DNA daquele solo, né, se fosse um organismo, tá? As principais características no que diz respeito à gênese estão dentro do horizonte B. Tá? Por isso que nós temos diversos horizontes B diagnósticos nos sistemas de classificação. Tá? E aí nós temos também os horizontes transicionais, que são aqueles horizontes que estão naquela faixa de transição entre um e outro. O horizonte transicional, aqui nesse exemplo, nós temos o horizonte BE. O que é esse horizonte BE? Esse horizonte BE está dizendo que nessa faixa de transição eu tenho uma mistura entre o B e o E, porém com destaque as características do B em relação ao E. Esse é o nosso horizonte
transicional. E nós temos também, pessoal, o C, que é uma camada, que é uma faixa onde você tem as características mais próximas da rocha. Tá? Lembrando que você não tem garantia de que você vai encontrar todos esses horizontes bonitinhos nessa sequência. Tá? Pode ser que você encontre o A sobre o B diretamente, pode ser que você tenha um A muito grande, tá? Pode ser que você não tenha acesso ao horizonte, à camada, ao C, ou seja, isso aqui é só dizendo o seguinte, olha, os principais horizontes que você pode encontrar são esses aqui, só que existem N possibilidades de você encontrar no ambiente natural, ok? Esses são apenas os principais horizontes. Seguindo. Por isso que a primeira coisa que você faz quando você está fazendo uma descrição morfológica no campo é identificar esses horizontes. Identificar onde são o limite, onde é o limite de cada um desses horizontes e identificar quem são esses horizontes, vai colocar na ficha de descrição que você tem os modelos dentro desses manuais que eu falei, você pode refazer no computador e vai preenchendo ou pode criar aí, utilizando planilhas. Você pode levar o computador para o campo e ficar colocar alguém para ficar digitando lá as informações e tudo mais. Fica a seu critério. Tá? Fato é, estando no campo, você vai ter que identificar os horizontes, dar o limite para cada um, né? E aí você vai começar a descrever essas características e anotar nas fichas de campo. Lembrando que todas essas informações elas vão estar compiladas juntamente com as informações resultantes das análises laboratoriais para você fazer a classificação desse solo. Lembrando que essas características elas são resultados, né, da interação entre os fatores de formação que geraram ali os diferentes processos e que deu as características desses solos. Tá? Bom, uma vez identificados esses horizontes, tá? Uma vez identificados esses horizontes, você vai colocar aí, dizer como é que é a transição entre esses horizontes, no que diz respeito à topografia, né? No que diz respeito à distinção, se é clara, se é difusa, e você vai dizer também a espessura e a profundidade de cada um desses horizontes. É a primeira coisa que você faz depois de identificar esses horizontes, ok? Muitas vezes no campo, quando você está começando a fazer esse estudo morfológico, você fica um pouco, no início fica um pouco preocupado, porque você nunca fez, você às vezes fica um pouco confuso, às vezes as coisas não são tão claras para você, quanto é para quem já vem fazendo isso há muito tempo. Mas o que eu digo para você? Eu digo para você o seguinte, olha, a descrição morfológica, o estudo morfológico, você pode comparar como dirigir. Como assim? Veja, você nasce sabendo dirigir? Não, né? Ninguém. Então, assim, você vai ter uma dificuldade no início, você não nasce sabendo, você vai ter uma dificuldade no início, tá? E o que você precisa para melhorar cada vez mais? Prática. Você vai praticando, vai praticando, vai praticando, tá? No final, você vai ter a sua forma de dirigir, você vai ter a sua forma de fazer a descrição morfológica, seguindo as recomendações lá dos manuais. No final, você vai ter o seu jeito de dirigir, que pode ser um jeito muito bom de dirigir, mas que não necessariamente é igual ao meu jeito. Tá? A descrição morfológica é a mesma coisa. E algumas vezes vai ter ali, né, uma discussão salutar da identificação de características com um outro profissional. Isso é possível. E que é de super importância para você determinar os limites de determinadas características que podem ser utilizadas na classificação de solos. Tá? Isso é super comum e é bem salutar. Tá? Principalmente para nós, aqui no Brasil, que precisamos nos aprofundar cada vez mais na classificação de solos. Bom, falando rapidamente sobre a topografia desses horizontes, aqui nós temos o exemplo das 4 topografias que você pode encontrar. Né? Plana é uma delas, veja que a transição é plana, tá? É planinha, certinha. Você pode encontrar também uma transição
ondulada, tá? Irregular, que é muito comum quando você está estudando solos, por exemplo, formado na beira de rios, onde você tem uma distribuição errática de matéria orgânica, você tem uma distribuição errática de argila, e você também tem a descontínua, tá? Você tem aqui um horizonte A, um horizonte B, aqui embaixo, e aí você vai ter também, ó, um pouquinho de E aqui, uma descontinuidade de E, ocorrendo separadamente, e outro B, né, no caso aqui seria um BT, né, que é um B textural, tá? Lembrando que esses horizontes, eles geralmente eles são acompanhados de outras letrinhas menores que dizem respeito a características mais específicas daquele horizonte, tá? E nos manuais dizem a que essas letras representam. E quando você está fazendo essa descrição, essa identificação, pode ser, você vai colocar a letra em maiúsculo e depois essas letrinhas em minúsculo, que pode ser uma apenas ou podem ser outras. Lembrando que você vai colocando na sequência sempre a que tem a maior importância, de acordo com as características que você vai encontrar, tá? E no manual, nos manuais dizem que cada uma dessas letrinhas representa, ok? Você também vai colocar a profundidade e a espessura desses horizontes, tá? Uma vez colocado esses limites, né, dessas bordas e como elas ocorrem, essa transição, você vai para as outras características, começando pela cor, tá? Existem diversos sistemas de cores, tá? E nós, na ciência do solo, utilizamos, né, para classificação o sistema Munsell de cores. O sistema Munsell de cores ele é um sistema composto por 3 variáveis: matiz, valor e croma. O que é a matiz? A matiz ela é a cor predominante, tá? Cor predominante. O que é o valor? O valor é o brilho. Dentro dessa cor predominante, você vai ter variações de brilho, tá? Variações de brilho. E dentro dessa cor predominante, dessa variação de brilho, né, você vai ter também a variação de croma, tá? Que é a pureza ou a intensidade da cor. É essa combinação que você vai fazer a nível de campo para poder identificar a cor de cada horizonte. Lembrando, todas essas características que nós estamos falando, você precisa identificar em todos os horizontes que você observou lá naquele perfil. Chegou no perfil, observou os horizontes, disse quem são, falou sobre suas transições, profundidade, espessura, e aí você vai pegar as características de todos esses horizontes. Ok? Bom, aqui nós temos uma representação desse sistema Munsell de cores. É uma representação, é um sistema tridimensional, onde você tem aqui as variações de matiz. Você tem as variações dentro de cada matiz de brilho ou tonalidade, né? Que você vai aqui, ó, dentro dessa faixa, né? Essa faixa aqui. E você também tem um croma, que é a pureza, tá? E aí para cada matiz tem a sua variação de valor e croma, ok? E isso é um conceito, né? E como é que a gente materializa isso? A gente materializa isso na carta, no que a gente chama de carta de Munsell. A carta de Munsell. Na carta de Munsell, que é esse aqui, ó. Na carta de Munsell você tem a diagramação dessas cores e você leva esse manual para o campo. Chega lá no campo, observa que ele tem um buraquinho aqui, ó. Né? Nesse buraquinho, o que você faz? Você vai pegar uma unidade estrutural do horizonte, né? Um agregadozinho, tá? E aí você vai olhar, tá vendo que aqui tem as abas, ó? Uma aba, outra aba, outra aba, outra aba. Cada aba dessa representa uma matiz, tá? Dependendo da carta que você tiver, ela vai ter mais ou menos matizes, opções de matizes, tá? Bom, você observa qual é a matiz que mais se aproxima
e você vai abrir naquela página. E aí você vai ver essa imagem aqui, dependendo da matiz, tá? E aí você vai, por trás dessa página, você vai passando o agregado para ver se aquela cor representa aquele pad que você tem. Vai passando para ver se aquela cor representa aquele pad que você tem. Uma vez que você identificou, você para e aí você observa, então esse pad que eu tenho, nessa condição de umidade que eu estou observando, eu vou ter esse matiz, aí você anota. Eu vou ter, vamos supor que você tenha, deixa eu ver uma aqui que dá para enxergar. Tá. Vamos supor que você encontrou aqui. Aí o que você vai dizer? Olha, a cor dessa minha unidade estrutural, ela é 10R, que é a matiz. E aí eu tenho aqui o valor e o croma aqui embaixo, né? E aí eu vou ter aqui, ó, como minha unidade estrutural se encaixou nesse buraquinho aqui, eu vou dizer que ele é 10R4/1. Ele tem a matiz de 10R, o valor de 4 e o croma de 1. Isso você vai fazer em diferentes condições de umidade para todos os horizontes do seu solo. Tá? Como eu falei, ó, nesse sentido é a variação de croma, nesse sentido é a variação de valor, e a matiz ela é cada página da sua carta, ok? E você tem que se atentar como dizer se um solo, né? Quando você consegue dizer se uma unidade estrutural ela é mais amarelo ou é mais vermelho, tá? Olha para cá, ó. Olha para cá para você não perder isso de vista. Esse aqui é uma página do Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo. Então, assim, muitas vezes quando você estiver lá no sistema de classificação, que nós vamos falar lá na frente, ele vai dizer, por exemplo, coisas parecidas como isso. Para que esse solo seja desta classe, ele tem que ser, sei lá, ele tem que ser 7YR ou mais amarelo. O que é mais amarelo que 7YR? Aí você vem para cá, ó, e observa o que é mais amarelo do que 7,5YR. Tá aqui, ó, 7,5YR. O que é mais amarelo? São esses números que se aproximam mais do Y, que vem do yellow, né? E situações como essa você vai ver muitas vezes quando você estiver na chave de classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, ok? Então fiquem atentos para isso. E uma vez que você identificou a cor, nessa página aqui, olha aqui, ó, observem que essa página corresponde a 10R e é uma página que fica de frente para a página que você utilizou, nesse exemplo aqui, né? E aqui, ó, você vê que tem os quadrados com cores lá dentro. Cada pontinho desse aqui, ó, corresponde a uma combinação de matiz e croma. Uma combinação de valor e croma dentro daquele matiz. E ele tem um nomezinho aqui, ó, que corresponde a uma cor, tá? E corresponde a uma cor. E aí você vai anotar o nome dessa cor, né? E vai ver qual é a correspondência dela em português e em inglês, tá? Que não necessariamente é uma tradução literal, mas é uma equivalência, ok? Lembrando, se você encontrar, né, o que a gente chama de mosqueados ou coloração variegada, que são aqueles coloridos, né, em decorrência dos ciclos de umedecimento e secagem, que vai promover dispersão do ferro, ciclo de oxidação por diferentes vezes, né, que vai formar essa coloração colorida, geralmente ocorre em solos com fundo cinza, tá?
Se você identificar isso, você precisa também fazer a cor desses variegados, desses mosqueados, tá? Além da cor, você também precisa determinar a porcentagem. E aí os manuais te dão essas simulações de porcentagens para que você olhe no horizonte e olhe para o manual para ver qual que se encaixa. Você precisa colocar isso também, tá? É muito importante. Outra característica é a textura, né? Textura. Lembrando que textura ela é uma classificação qualitativa, enquanto granulometria é uma classificação quantitativa, tá? Estão correlacionadas, mas são coisas diferentes, tá? No campo, o que você vai avaliar? Você vai avaliar a textura. Você vai pegar a porção de solo daquele horizonte, vai passar entre os dedos e vai sentir, e você vai estimar qual que é a textura daquele indivíduo, tá? Lá no laboratório, você vai fazer análise granulométrica, utilizando um dispersante, separar as partículas e determinar quanto tem de argila, silt e areia. E aí, uma vez determinado isso, você vai conferir a textura, que é uma equivalência daquela quantidade de argila, silt e areia, ok? A nível de campo, né, o que a gente faz? A gente vai lá no horizonte, pega o solo e começa a sentir, ó, no ouvido, tá? Se atenta ao barulho. Basicamente, mais áspero é mais o quê? Areia, exatamente. Areia, mais áspero. E aí aquele sentido mais de talco, né? O talcozinho, né? É mais silt. E aí aquela coisa mais lisa, né? Mais lisa, sem muito barulho, mais argila, tá? Com o tempo, com a experiência, você vai aprender a determinar mais ou menos a textura. Aqui eu apresento para vocês o triângulo textural, né? Aqui é o nosso utilizado, né, dentro dos nossos sistemas, e aqui é utilizado pelo SDA, ok? E é basicamente o mesmo. É basicamente o mesmo. Qual é a diferença? O nosso tem uma divisão a mais na argila, tá? Nós temos aqui o muito argiloso e temos também o argiloso e eles têm apenas o argila aqui, tá? É só essa a diferença. Então, é importante você fazer essa equivalência sempre, tá? Sempre que você for fazer, faça no nosso e faça também uma equivalência para o deles também. E já deixe isso guardado para o seu arquivo pessoal, ok? Isso é muito importante. E aí você pode também ver essa equivalência, né? Lá no nosso manual, nos nossos manuais, que eles apresentam aqui essa tabela que ele mostra qual é a equivalência de cada um, ok? Lembrando que os estudos de campo e os estudos laboratoriais, eles se completam. Uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, pessoal, quando vocês forem fazer a descrição morfológica, tentem fazer sempre de baixo para cima. O que eu recomendo, né? Eu sempre recomendo o pessoal colocar folhas A4 do lado de fora do perfil, vão amostrando de baixo para cima o solo, né? E aí o equivalente a cada horizonte você coloca em cima de uma folha de papel branco grande com as unidades estruturais e aí você vai fazendo a maior parte dessa descrição fora do perfil para você não ficar contaminando os horizontes embaixo, né? Quando você tira do horizonte por exemplo, você está caindo ali material em cima do horizonte B. E às vezes quando você vai coletar isso para levar para o laboratório, você pode estar levando uma amostra contaminada. Então, lembre de sempre fazer essa coleta de baixo para cima para não correr esse risco. Ok? Bom, uma outra característica super importante é a estrutura. A estrutura, pessoal, ela é um reflexo, né, da quantidade, ela é um reflexo da quantidade das frações granulométricas com matéria orgânica. E também do tipo de argila que tem ali. Isso vai te dar, em termos de... ela vai te dar, combinando a quantidade desse material com o tipo de diferentes estruturas. Lembrando que também existem métodos laboratoriais
para estudar a estrutura, ok? Isso aqui são os métodos para descrição morfológica de campo. Basicamente, né, nós vamos identificar as diferentes formas de agregados. Quais são as principais? Nós temos colunar ou prismática. Nós temos laminar. Nós temos blocos. E nós temos granular. O agregado em forma de coluna, observe que ele é mais desenvolvido, tá? Ele é mais desenvolvido no sentido vertical. Mais desenvolvido no sentido vertical. Olhem para essa figura aqui. Isso aqui ele representa justamente esse formato de agregado, tá? É mais desenvolvido no sentido vertical. E ele pode ser mais similar a um prisma ou mais similar a uma coluna, né? Por isso que existe a identificação de um agregado. Ele pode ser colunar ou prismático. Aqui embaixo dele nós temos o laminar. O nome já diz lâmina, folha. Olha para essa diagramação aqui. É um objeto em que ele é mais desenvolvido no sentido horizontal. Né? Horizontal. Que representa esse agregado laminar. E já essa diagramação aqui mostra um corpo que é desenvolvido de forma semelhante para as 3 dimensões, que representa tanto em blocos quanto granular. Eles são mais homogêneos dentro das 3 dimensões. Aqui nós temos imagens que mostram também esses agregados. Esses agregados aqui de cima são os granulares. Esses aqui são colunares, né? Colunar, prismático, e alguns blocos subangulares aqui. Tá? E alguns blocos aqui. Blocos angulares, tá? Blocos angulares. Ele tem ângulos, arestas nas pontas. E aqui são também blocos, porém, subangulares. Tá? Normalmente, quando você estiver estudando aí um solo, ele pode ter, inclusive, mais de um tipo de agregado. Então, você coloca, tem agregado, agregado bloco e granular com predominância de blocos granulares. Exemplo. E no manual, ele vai te dar também uma opção de classificar quanto ao tamanho. Tá? Então, você precisa fazer essa classificação sempre seguindo a recomendação do manual. No entanto, existem circunstâncias em que você não vai encontrar agregados, não vai encontrar essa diferenciação, né? Você vai estar lá, ou você não consegue tirar agregado, ou quando você vai tirar, ele não sai unido. Aí, por exemplo, imagina que você está num solo super arenoso, com basicamente nada de matéria orgânica, praticamente nada de argila. Você dificilmente vai conseguir tirar um pad de lá. Nesse caso, você vai dizer que a estrutura daquele solo é na forma de grão simples. No caso de você estar, por exemplo, olhando um Duripan, né, que é aquele horizonte bem duro, você não vai conseguir tirar um pad dali também. Nesse caso, você vai dizer que a estrutura é maciça. Ambos representam uma classificação sem unidade estrutural. Ok? Lembrando que você, como eu já falei anteriormente, você também precisa identificar quanto ao tamanho. E existem as diferenciações de tamanho para as diferentes formas. Outra característica de super importância é a porosidade. A porosidade ela é uma característica que você olha in situ. Né? Você vai pegar uma lupa de 10 vezes de aumento
eu uso uma dessa aqui, ó, 10 vezes de aumento. Observem que ela tem a graduação aqui, que vai te ajudar em te dizer o tamanho dos poros. Óbvio que você vai encontrar diferentes poros, de diferentes tamanhos. Mas você precisa identificar essa característica e colocar no papel. Qual é a predominância, qual é o tamanho desses poros, ok? Uma outra característica, e lembrando que tudo isso você faz para cada horizonte. Uma outra característica, que a gente chama simplesmente de serosidade, em materiais na língua inglesa você vai encontrar como clay films, bridges, né, como se fossem pontes entre argilas e tal. Existem diferentes termos associados à nossa serosidade, tá? E o que é essa serosidade? Essa característica de brilho que o agregado pode nos dar. Ele pode nos dar essa característica de lustrosidade, de brilho. Lembra, quando você quer deixar seu carro brilhando, você passa cera para ficar brilhando. Então, no solo a gente também tem essa característica. Pode ser que a gente encontre essa característica, tá? Desse filme que envolve os agregados que dá esse brilho. Normalmente, quando está com um pouquinho de umidade, ele dá esse brilho de forma de maior destaque. E se a gente quebra esse agregado no meio, a gente vai ver justamente em volta do agregado esse filme. Identificou? Você precisa colocar no papel quanto à expressão, tá? Se é forte, se é fraca, sempre seguindo o manual. Uma outra característica também que são os slicking sides ou superfícies de fricção, que são características. Imagina que você passou uma enxada, né, num determinado local e aí deu aquele estriamento, né, aquele estriamento. Ou apareceu aí essa característica de brilho excessivo junto com esse estriamento. Isso são características que é importante você identificar no campo, porque ela vai te dar aí um indicativo de que naquele solo, naquele horizonte, você tem uma ocorrência de minerais de argila 2:1, destacando aí as expansivas. Ok? A consistência também é uma característica super importante, também pode ser feita no laboratório e que te dá aí uma perspectiva, né, principalmente da faixa de friabilidade daquele solo. Isso quando você faz lá no laboratório, tá? Você consegue determinar aí a faixa de umidade perfeita que você pode colocar a máquina no campo sem provocar muitos prejuízos físicos e, por consequência, uma melhor eficiência do trabalho lá, da máquina, tá? Mas aqui o que a gente vai fazer, o que se faz? O que se faz é determinar a consistência do solo em diferentes teores de umidade: seco, úmido e molhado. Quando ele está seco, você avalia o grau de dureza. Quando ele está úmido, você avalia o grau de friabilidade. E quando ele está molhado, você avalia o grau de plasticidade e de pegajosidade. A dureza, você vai fazer o seguinte. Só um minuto que o computador está descarregando aqui. Pronto. A dureza é o seguinte. Você vai pegar o agregado, tá? Na umidade natural. E você vai fazer uma pressão no agregado, tá? No agregado, utilizando o polegar e o indicador. Para quebrar mesmo. Dependendo da forma que ele quebrar, você vai determinar o grau de dureza dele. Certo? Você pode repetir isso com vários agregados até você ter certeza do grau de dureza dos pads daquele horizonte. Quando ele está úmido, né, esse aqui, quando você faz o grau de dureza. Úmido é a mesma coisa, tá? Veja, eu estou falando de úmido e molhado. Qual a diferença? O úmido é aquele, quando você pega o agregado, você borrifa a água nele, ao ponto dos poros do agregado absorver aquela água. Mas não escorre, não pode deixar escorrer. Se você deixar escorrer, você está ultrapassando já o grau de umidade adequado para fazer esse teste. Você deixa ele úmido e vai fazer a mesma coisa, e de acordo com a forma como ele quebrar, você vai classificar de acordo com o grau de friabilidade. E um molhado, e aí é dessa forma aqui também, tá? Dureza,
e friabilidade, que é seco e úmido. Esses dois aqui são molhados. Molhados. Bom, primeiro você vai fazer o grau de plasticidade. O que é a plasticidade? Como é que você faz isso? Você vai pegar o solo, os agregados, vai quebrar na sua mão, vai deixar pulverizado. Aí você vai molhar e você vai tentar fazer um fio. Né? Dependendo da forma como ele deformar, às vezes ele nem chega a formar um fio de tanta areia que ele tem. Às vezes ele tem tanta argila que você consegue formar o fio e ainda consegue pôr no dedo dessa forma aqui. Né? Então, dependendo da forma como ele se comportar, você vai classificar de acordo com o grau de plasticidade. Depois que você fez isso, você faz a pegajosidade, que você vai ainda molhado, você pode utilizar inclusive o mesmo material, ou você pode fazer de outro agregado, pulverizar na mão, molha, e aí você vai fazer tipo uma bolinha aqui, né, bem molhada, e você vai apertar e vai soltar. Quando você aperta aqui, você solta, às vezes ele desgruda facilmente, não prega nada no dedo. Às vezes, quando você puxa, ele vem junto e fica aquela coisa liguenta, né? Aquela coisa liguenta. E às vezes rompe, às vezes não rompe. Dependendo da configuração disso, você vai classificar de acordo com o grau de pegajosidade, certo? Que aí é uma conexão tanto com o teor de argila e matéria orgânica, quanto o tipo de argila, tá? Naquele horizonte. Lembrando que existem outras características como presença de carbonatos, de manganês, concreção mineral, nódulos, presença de minerais magnéticos. Todas essas são características que são determinadas nos manuais e que são de super importância. Outra coisa, isso que nós falamos hoje foram características internas daquele perfil. Quando nós fazemos a descrição morfológica, nós também precisamos colocar as características externas. Você precisa dizer se aquele terreno ele é um terreno pedregoso ou não. Você precisa falar como é a vegetação daquela região. Você precisa dizer qual que é o uso local daquele solo, se é pastagem, se é vegetação nativa, se é vegetação nativa, qual é a vegetação. Você precisa dizer qual é o material de origem. Você precisa dizer qual que é o clima, você precisa dizer qual que é o relevo regional, você precisa dizer qual é o relevo local, né? É só seguir as recomendações dos manuais. Você precisa colocar tudo isso para que sua classificação e seu levantamento seja feito de forma adequada. Lembrando que quando você tem uma classificação, dentro daquela classificação você vai ter várias informações associadas àquela classe. E tudo isso começa com a descrição morfológica. Se você não fizer uma descrição morfológica adequada, então todo o seu trabalho vai ser perdido. Moral da história, você precisa fazer isso com calma, sem pressa e com uma sequência lógica, tá? Seguindo sempre as recomendações dos manuais. Tá? E aí até eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o típico haplodóxo você vai ter um A1, um A2, um BW, um BC e um C. Um horizonte A que é grande, que você pode subdividir, né? Um horizonte belatossólico, uma transição entre um B e um C e um C. Tá? Para toda classe vai ser assim. Ok? Então, descrição morfológica tem que ser feita com critério. Tá certo? Bom, essa foi a nossa aula sobre morfologia do solo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha e de se inscrever no canal, certo? Muito obrigado pela atenção. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.